Então, primeiramente, definindo o que é o câncer. O câncer é uma alteração que acontece no nosso DNA. A gente tem uma lesão nesse DNA que faz com que a célula comece a se multiplicar exacerbadamente, descontroladamente. O problema do câncer é que quando a gente tem essa lesão do DNA, ele começa a superar as evasões do sistema imune. Então, a gente naturalmente tem essas alterações no nosso organismo, a gente tem naturalmente essas alterações nas células. A diferença é que nós conseguimos controlar. Então, toda vez que acontece, a gente tem checkpoints na nossa própria célula que faz com que a gente evite essas células se multiplicar, de conseguir prosseguir. O problema do câncer é que quando acontece esse problema no DNA, ele vai proibir isso. Então, ele vai conseguir passar esses checkpoints e começar a se multiplicar e passar para metástase e além do que acontece no organismo normalmente, tá bom? É claro que o câncer tem um quê genético muito importante, mas não é porque a pessoa tem um quê genético que necessariamente ela vai desenvolver o câncer. Então, por exemplo, a gente tem o câncer de mama, que ele tem uma genética bem importante, que é o gene BRCA1, BRCA2, que tem como a gente fazer o rastreamento. O caso, a Angelina Jolie fez o rastreamento desse gene e ela retirou a mama para evitar a possibilidade de um câncer. Mas não é porque ela tem um gene ou alguém tem um gene que necessariamente vai desenvolver o câncer. Tem muitos fatores externos que podem influenciar, tá bom? Alimentação, exercício físico, então não é determinante a pessoa que tem esse gene vir a desenvolver o câncer. Eu coloquei aqui a fotinho do colo de útero para vocês verem, porque muita gente, eu acredito que não deve saber o que é. Aqui nós temos, não sei se vocês estão conseguindo ver o mouse, estão conseguindo enxergar bem. Caso não estejam enxergando, me avisem, tá bom? A gente tem o útero, aqui a gente tem os ovários, as trompas, tá bom? É aqui que fica o colo. Eu fiz um corte coronal e esse daqui é um corte transversal para você ver onde fica o colo. Quando fazer o Papa Nicolau, a gente vê exatamente esse colo do útero aqui. Aí a gente passa a escovinha aqui dentro no endocervice e aqui fora no extocervice a gente passa a outra escovinha para poder fazer o exame das células, tá? Entre a transição dos dois, do fora e do dentro, a gente tem a JEC, que é onde a gente mais desenvolve o câncer, tá bom? Essa transição entre o dentro e o fora é onde as células mais têm a possibilidade de desenvolver o câncer, tá bom? Então, eu coloquei a título de curiosidade porque muita gente não sabe o que é o colo do útero. O colo do útero é isso, tá bom? Essa fonte eu peguei do INCA de 2018, tá bom? Eu peguei só para título de curiosidade, epidemiologia, para vocês poderem saber. O caso, aqui está mostrando que justamente no norte a gente tem casos maiores de câncer de colo de útero. Pela falta de capacidade que tem lá. E a diferença é que nós temos disso aqui no Sudeste, né? Então, aqui a gente tem uma acessibilidade maior à medicina, maior à educação, maior em comparação com o Norte, e, consequentemente, a gente tem casos muito menores em comparação com a parte de lá, né? Contudo, ainda assim, comparando países desenvolvidos com o Brasil, os países desenvolvidos, os casos de câncer de colo de útero é muito mais baixo do que os casos aqui do Brasil. Então, é muito difícil fazer um Papa Nicolau, muito difícil lá fora eles terem esses casos de câncer de colo de útero justamente por conta da vacinação, por conta do avanço da medicina lá e da população que adere realmente a essa parte de se prevenir, de se vacinar e ir atrás da medicina, né? Então, a título de curiosidade, eu coloquei aqui, falei que 17 mil casos são novos no Brasil, do câncer de colo de útero nas brasileiras. O norte é a região mais comum, principalmente aqui as regiões rurais e ribeirinhas, que são áreas onde não tem tanto acesso à medicina, tanto acesso às mulheres da saúde, assim vai. E aqui no Sudeste e Sul tem a quarta e quinta posição. Então, por mais que não seja tão relevante quanto é no Norte, ainda assim tem uma posição importante e é por isso que a gente fala bastante sobre isso. Esse dado aqui é do INCA, tá bom, de 2018, eu tirei de uma postilinha que eles falam sobre isso, sobre as principais coisas do câncer de colo de útero. É bem didático, caso alguém tenha curiosidade de ir lá ver também, vai aparecer essa paginazinha. Eu copiei e colei certinho, até porque ele causei esse mapa aqui para vocês terem uma olhadinha legal, tá bom? Então, falando sobre as características do câncer de colo de útero, eu coloquei resumido, mas eu vou explicar mais, tá bom? Então, o câncer de colo de útero ele é causado por um HPV, um vírus, que ele é transmitido sexualmente ou por contato direto. O vírus HPV ele tem vários sorotipos, mas os mais perigosos em relação ao câncer é o 16 e o 18, tá? Tem outros tipos vários outros sorotipos, várias outras diferenças, bastante diferenças de sorotipos no HPV. Mas os que mais têm a afetividade, assim, que pega a vacina quadrivalente a 16, 18, a 8 e mais 1, não lembro se era 9, que é o que a gente pega na vacina, justamente porque é o que mais pode desenvolver o câncer de colo de útero. Os outros causam alguns efeitos, algumas diferenças em lesões da mucosa e afins, mas nada que pode vir a ser tão danoso e tão destrutivo para o organismo, tá?
A questão da relação sexual pode causar HPV. Para o homem é muito mais fácil, o homem também pode pegar o câncer, né? Não o câncer de colo de útero, porque não tem útero, mas ele vai pegar o câncer de pênis, pode desenvolver o câncer de pênis. E é muito mais fácil dele ver identificar, porque o pênis é externo, é mais fácil dele conseguir higienizar, ver como está tomando um banho, se higienizando. E aí fica muito mais fácil ele conseguir identificar e procurar um médico, é diferente da mulher que não está vendo por ser interno. Então, é muito mais fácil de identificar e de evitar um câncer. Agora, a mulher não, é mais silencioso, ela vai ter geralmente sintomas só lá na frente, quando já tiver desenvolvido. E é por isso que a gente fala bastante do CA de colo de útero e não do CA diretamente do homem, de pênis, porque é mais fácil de identificar. É interessante salientar que, por mais que a transmissão é realizada por relação sexual, também tem um contato direto. Então, se a pessoa tiver uma lesão e por algum motivo você ter um contato direto com essa lesão, o homem vai ter uma lesão no pênis, vai reunir no pênis, e a mulher vai fazer o sexo oral, vai ter algum contato direto com o pênis, isso pode vir também a desenvolver o HPV e, consequentemente, o câncer de colo de útero, tá bom? Então, é importante salientar que não é só o sexo com penetração que pode vir a desenvolver isso. Pode vir a acontecer por qualquer outro contato direto com relação ao órgão genital onde tem esse vírus, tá bom? Isso também não é só para HPV, o HIV também é indicado até quem realiza o sexo oral faça com camisinha, justamente porque a orofaringe, que é onde tem um contato diretamente com o sêmen, pode vir a desenvolver justamente essa parte do HIV, tá bom? Então é interessante salientar, porque tem muita gente que não sabe, e pode vir até contrair as doenças, as ISTs, justamente por isso. A principal forma de prevenção, como eu falei, é a vacinação, tanto que em outros países a vacinação estando em pauta, que foi o que eu falei, os países desenvolvidos, eles não têm não aparece, é bem difícil aparecer câncer de colo de útero lá, justamente por conta disso. Se você tem a vacinação, você já tem imunidade contra o vírus, então pode acontecer de você vir a se contaminar com o vírus, igual a questão do Covid, mas você não vai desenvolver a forma dele mais grave, que seria no câncer de colo de útero. Então a vacinação é uma das melhores formas de prevenção que a gente tem. O problema da vacinação é que, infelizmente, no Brasil a gente tem uma relutância muito grande. Então, por mais que a gente fizesse muitas pesquisas para poder evitar o surgimento de câncer, evitar muita coisa, os brasileiros ainda têm uma dificuldade muito grande de aderir ao tratamento. Então, ele fica falando, então quer dizer que a minha filha tomou vacina de HPV, ela já pode ter relação sexual. E a gente sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eventualmente, pode vir a acontecer, a filha dele vir a ter, mas não é porque ela tomou a vacina que logo ela vai ter relação sexual, logo ela vai induzir isso nela. Não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra, tá bom? E o uso de camisinha, como eu já disse antes, que evita não só a IST do HPV, mas também muitas outras ISDs, como sífilis, HIV e assim vai, tá bom? É interessante salientar, eu vou falar um pouco mais para frente, mas o rastreamento ele é realizado entre os 25 e aos 64 anos, justamente porque a imunidade da pessoa, quando está em alta, ela consegue expelir o vírus, digamos entre aspas, tá? Então, ela consegue combater o vírus e não ter essa imunidade rebaixada, consequentemente o câncer, que o vírus pode vir a causar. O problema acontece quando a pessoa tem uma imunidade mais baixa, então no caso do lúpus, o HIV, a pessoa já é imunodeprimida e ela já não tem uma imunidade legal para poder combater o vírus. Quando isso acontece, a gente faz o Papa Nicolau com um rastreio diferente. Então, a gente observa como que é a situação da pessoa, claro que individualizado, paciente por paciente. E se a pessoa já tiver uma relação sexual, já teve contato, tem lúpus, a gente já inicia o Papa Nicolau, tá bom? Justamente por conta disso. Por conta da imunidade. E tendo em conta a imunidade, a gente também usa essa parte para poder fazer a população-alvo. Então, dos 25 aos 34 anos, que é quando a gente faz o Papa Nicolau, tá bom? Levando em conta a imunidade e levando em conta justamente porque depois dos 64 anos não tem evidências científicas comprovando de que é benéfico, mais benéfico fazer o exame do que maléfico, né? Toda vez que você vai fazer um exame no paciente, você está já causando um pouco de heterogêneo no paciente, no sentido de que você está invadindo o espaço dele, você está causando algum efeito maléfico no paciente, mas que o efeito benéfico é maior do que o maléfico. Então, sempre, toda vez que a gente vai fazer um rastreamento, que a gente vai fazer algum exame, a gente sempre vê mais o efeito benéfico do que o efeito maléfico. Se o efeito maléfico for maior do que o benéfico, nós não fazemos o exame, tá? No caso, depois dos 64 anos, não tem necessidade de fazer exame, a não ser em situações especiais, que eu vou citar mais na frente, tá? Então, tendo em pauta essa parte dos imunossuprimidos, já ficou justificado porque o fator de risco é imunossuprimido, é justamente por conta disso, por não ter uma imunidade interessante, uma imunidade legal para poder combater o vírus.
O anticoncepcional por mais de 5 anos, ele é levado como fator de risco justamente porque a partir do momento que a mulher começa a tomar o anticoncepcional, ela já tem uma alteração na atividade sexual dela. Então, geralmente, as mulheres se expõem mais ao parceiro. Toma anticoncepcional, não vou usar a camisinha. Ou, então ela tá tomando anticoncepcional, ela tem uma relação sexual mais ativa. Então, isso é considerado um fator de risco justamente por conta disso, tá? O tabaco, porque o tabaco naturalmente já estimula o câncer, né? Tanto no câncer de colo de útero quanto em qualquer outro lugar do corpo, você pode bem se desenvolver, porque o tabaco, ele tem não só a substância da nicotina, mas muitas outras substâncias cancerígenas que podem desenvolver muitos tipos de câncer diferentes, em lugares diferentes, justamente por ser uma mistureba muito diferente, né? Então, não é só no câncer de colo de útero, mas em muitos outros locais. O caso da paciente ter mais de um filho, multiparidade, ter parido mais de um filho, justamente porque isso também pode vir alterar a morfologia, a fisiologia também do órgão, que é o útero. Início precoce na atividade sexual, caso ela também não seja instruída nessa parte sexual, geralmente as pessoas que não têm uma instrução legal pode vir também a desenvolver mais, tá bom? A multiplicidade de parceiros eu coloquei por conta da referência, mas tem não é um consenso em relação a isso, tá? Porque a gente sabe que hoje não é porque a pessoa tem mais de um parceiro que necessariamente ela está exposta a um fator de risco para ela vir a desenvolver um IST. Justamente porque tem gente que fica a vida inteira com um parceiro só, e se esse parceiro acabar tendo um caso com o outro, se envolvendo com o outro, ele pode vir a trazer esse IST para essa pessoa que ficou fiel, que permaneceu só com ele. Então, não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra, tá bom? A genética, como eu citei anteriormente, ela tem um que é importante, mas não é determinante. Então, mesmo que tenha acontecido de ter um câncer de colo de útero anteriormente, serve apenas para que a gente possa mudar o rastreamento, de observar mais vezes, de fazer o Papa Nicolau mais vezes, mas ela não é determinante para a pessoa vir a desenvolver o câncer, tá bom? Tá tudo bem? Alguma dúvida? Eu sei que eu falei rápido demais, mas caso alguém tenha alguma dúvida, pode colocar no chat que eu vou respondendo, tá bom? O Murilo me ajuda a ver as perguntinhas. Mas tá tudo bem, eu vou continuar então, tá? Então, beleza, continuando. Falando sobre os sintomas, como eu disse antes, infelizmente, sintomas de câncer a gente tem só depois que já está muito desenvolvido. E até então, é muito difícil da gente poder identificar alguma coisa antes, a não ser pelo rastreamento. Mas os principais sintomas que a gente tem é sangramento vaginal, a sensação de peso e dor na região da bacia, justamente pelo aumento que está tendo, essa inflamação que está acontecendo ali pelo câncer de colo de útero. A dor pélvica, que também vai ter. Os sintomas urinários e retais, justamente no sentido de como está tendo uma alteração nisso, vai vir a comprimir o canal da uretra e comprimir o canal do ânus. Então, a pessoa pode ter uma constipação por obstrução, ela pode ter uma dificuldade de urinar por obstrução. Então, são sintomas clássicos por conta disso, uma dificuldade, uma dor e assim vai. Aí, uma secreção vaginal de odor desagradável também, que é bem característico do câncer de colo de útero, né? Essa tríade de dor, secreção vaginal desagradável e essa sensação, esse sangramento vaginal que não tem um período específico, que acontece depois das relações sexuais e tudo mais, eles são bem característicos do câncer de colo de útero, tá bom? O rastreamento, como eu falei, ele é realizado pelo exame citopatológico, que é o Papa Nicolau. Vamos só diferenciar o que é rastreamento de exame para diagnosticar realmente o câncer, tá? O rastreamento é uma prevenção, se não me engano, é quaternária, que a gente fala, uma prevenção quaternária, que é quando a pessoa já tem a doença e a gente está procurando isso para poder tratar. É diferente da prevenção primária, que é quando a pessoa usa a camisinha e previne a doença de acontecer. No rastreamento, é uma coisa que já está acontecendo, o câncer já está lá, a gente só vai procurar diagnosticar isso o quanto antes para poder tratar. É uma coisa que a gente faz com um exame preventivo para descobrir se já tem ali algo que poderia ter sido evitado na prevenção primária, tá bom? É interessante salientar isso, porque tem muita gente que acha que o rastreamento, que é o Papa Nicolau, ele não é um rastreamento em si, não é feito para diagnosticar algo que você já tem. Eles confundem muito com um exame de rotina, tipo fazer exame de sangue, sabe? Você não está rastreando um câncer no seu exame de sangue, você está vendo se você está bem. O rastreamento não, o rastreamento ele já está procurando algo que existe ali, tá bom? Então, ele é realizado pelo exame histopatológico, como eu falei, ele realiza entre os 25 aos 64 anos, levando em conta a iatrogenia e levando em conta, claro, os imunossuprimidos. Isso pode variar de paciente para paciente. A população-alvo é dos 25 aos 64 anos.
Podem ter casos de gente que a pessoa teve câncer de colo de útero com 19 anos, mas é muito difícil. Geralmente, a população-alvo realmente que tem mais essa vulnerabilidade dos 25 aos 64 anos. Com 19 anos, geralmente, a maioria das mulheres tem uma imunidade legal, uma imunidade importante, que vai ajudá-la a combater o vírus. Então, não tem como a gente padronizar algo baseado em um caso, entende? É importante que nós vejamos tudo como um todo. O exame, então, é importante salientar que ele é realizado anualmente, só que, de acordo com o Ministério da Saúde, se você fizer 2 anos consecutivos e os resultados forem negativos, você pode realizar o exame depois de 3 anos. Mas é claro que é importante que durante esses 3 anos, mas pode acontecer alguma coisa, pode vir a desenvolver? Pode. Justamente por isso que é importante que tenha um acompanhamento com o ginecologista ou mesmo com o clínico médico, para ter pelo menos um exame especular. O exame especular é quando nós observamos o colo do útero inserindo o espéculo dentro. Então, a gente é como se fosse fazer um Papa Nicolau, só que sem fazer a raspagem das células. A gente só insere dentro da vagina o espéculo, gira e observa para ver se tem alguma alteração, tá? Então, é interessante sempre observar, sempre reparar se tem alguma alteração, por mais que tenha essa diferença de acordo com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde sempre faz isso considerando a parte de economizar, né? Porque tem muita gente, por conta dessa parte da saúde realmente pública ser mais voltada à necessidade, não a luxo, né? Então, infelizmente, a gente faz isso a cada 3 anos, de acordo com as evidências científicas. Mas, no particular, pode ser realizado anualmente, tá bom? E aí eu coloquei a título de curiosidade que caso tenha uma mulher de 64 anos assistindo que nunca tenha realizado o Papa Nicolau, ela vai precisar realizar 2 exames, e aí ela vai ter que ter um intervalo de 1 a 3 anos, então ela pode fazer ou 2 vezes seguidas, ou dar um intervalo, apenas para ver se teve alguma alteração, caso ela nunca tenha realizado o Papa Nicolau. Se ela já realizou anteriormente, ela vai fazer 2 exames consecutivos, vai ver se teve negativo, e se ela não tiver nenhum histórico de câncer na família realizado o colo de útero, ela pode parar de fazer, tá bom? Caso ela tenha, aí a gente pesa de novo aquela parte do benefício e do malefício, o benefício de pesquisar e rastrear o possível câncer, considerando o histórico familiar, é muito maior do que o malefício de iatrogenia. Então, a gente realiza o exame, tá bom? Eu não coloquei depois do rastreamento, porque isso é uma parte mais técnica da medicina, mas é interessante salientar que caso tenha alguma alteração em relação ao rastreamento, deu um HCIL, que é quando a gente tem umas células alteradas, a gente encaminha para colposcopia, desculpa, não é colonoscopia, é colposcopia. Na colposcopia, a gente faz o exame da pessoa e a gente faz uma coloração dentro do colo do útero para poder ver alterações das células. O que acontece é que a célula do câncer, ela consome mais glicose. Então, ela vai passar uma substância lá dentro do colo do útero, e aí as células do câncer que consomem mais glicose, elas vão mudar de cor, tá? E aí, quando elas mudam de cor, ela vai ver como que tá esse câncer, se ele se espalhou, se tá diferente, como é que tá a situação. Aí, o que vai acontecer? A ginecologista vendo isso, ela vai falar, não, realmente, é importante a gente fazer uma biópsia. Aí ela pega, faz a raspagem de novo e encaminha para a biópsia para poder estagiar, para poder ver se ela teve uma alteração muito alta das células, se já é um estágio 3 de câncer, estágio 4, onde teve muita alteração, ou se ainda está no estágio 1, se ainda está no estágio 2, se é só uma questão de observar, tá bom? E aí, de acordo, depende do ginecologista, tá? Ele seguindo as diretrizes, seguindo de acordo com a Febrasgo. Por mais que eu tenha falado que o Papa Nicolau é anualmente, que pode variar nessa questão de 3 anos, 2 anos, é sempre importante pensar que é individual para cada paciente. Então, se chegar um paciente que tem uma situação diferente, que tem um contexto diferente, só um minuto, peraí que eu preciso uma janela aqui. Tem um contexto diferente, uma apresentação diferente, o médico vai ter que especializar em relação a isso. Né? Então, no caso da paciente de 64 anos, que nunca fez exame de Papa Nicolau, o paciente vai ter que fazer exame de Papa Nicolau, independente do que diz a diretriz, independente do que diz, é importante que ele saliente isso e pontue de acordo com o problema da pessoa. Sempre baseado em evidências, mas nunca seguindo à risca o que está escrito. Não é só dos 25 aos 64 anos e acabou. A gente tem essas variações que a medicina também traz, tá? Que a ciência também traz, que nos ajudam a poder flexibilizar um pouco essa regra. Tá? Então, só salientando isso. Em relação ao tratamento, a gente sempre deve pensar no que o paciente quer em relação ao futuro dela, se ela quer ter filhos ou não. Porque se ela não quiser ter filhos, a gente pode fazer esterectomia total,
que é quando a gente tira totalmente o útero dela, e aí não tem como isso vir a se desenvolver posteriormente. Caso a paciente queira vir a ter filhos, tem como fazer esterectomia parcial, que é quando você retira parte do útero, tá bom? Ou tem como fazer outros exames, outros tratamentos, como a bracterapia. Eu coloquei aqui a imagenzinha, que é quando você insere um dispositivo que tem algumas substâncias lá dentro que vão agir mais ou menos como a radioterapia. Como ele é local, igual vocês estão vendo a imagem, não vai ter tantos efeitos sistêmicos quanto se ela fosse fazer uma quimioterapia intravenosa, tá? Então, é um método bem interessante para poder realizar. A gente consegue fazer isso na bracterapia quando tem a próstata também. O câncer de próstata também é bem interessante para poder fazer isso, tá? A radioterapia também, e a quimioterapia são duas outras formas também de a gente conseguir fazer o tratamento. E a gente tem a conização, que é quando você corta a parte do colo do útero que está alterado. Então, ela faz a coloração, vê o que está alterada, e ela faz esse conezinho aqui que está mostrando, para poder retirar a parte cancerígena e resolve o problema também, tá bom? Um grande problema dessas partes de conização, que são tratamentos mais conservadores, é que você pode vir a novamente desenvolver, claro, mas, como eu falei, sempre deve ser levado em conta o desejo do paciente, então, independente de vir a desenvolver ou não, se ela quer ter filho, se ela deseja, é importante que seja levado em conta os tratamentos mais conservadores, tá bom? Gente, agora eu terminei, eu fui o mais sucinta possível, tentei ser mais clara. Eita, travou, peraí, só um minutinho. Isso. Fui mais sucinta e mais clara possível. Eu vou passar um linkzinho para vocês poderem colocar as dúvidas de forma mais tranquila possível, tá bom? Só avisando que nesse link aqui vocês vão conseguir fazer sem necessariamente se apresentar, tá bom? Então vai ser tudo. Meu Deus, como falar? Anônimo. Isso. E aí vocês entram lá e podem mandar as perguntas caso vocês queiram perguntar alguma coisa, tá bom? Só salientando que depois dessas perguntas que vocês vão fazer por livre demanda, a gente vai ter uma. Meu Deus, como é o nome? Eu vou parar de apresentar para poder colocar a tela das perguntas, tá? A gente vai fazer duas perguntinhas só relacionadas à palestra, para poder ver quanto que vocês tiverem de grau de absorção em relação a isso, tá bom? Então, se quem puder só responder para a gente poder ter um feedback, ver se realmente tem uma absorção legal, se estou explicando bem, vai me ajudar bastante, tá? Então, só um minutinho que eu vou tentar aqui apresentar a parte da janela do câncer de colo de útero para as perguntas, tá? Mas quem quiser, se alguém quiser perguntar alguma coisa agora, fale agora, eu quero isso para sempre. Tá, eu estou compartilhando a tela atual e agora eu vou entrar nessa daqui, tá? Para vocês poderem apresentar no tab, do tab, né? Só alguém confirma para mim se dá para ver. Existe algo que o parceiro, pai, amigo pode ajudar? A vacinação é muito importante. Tanto em relação a ele poder vir a desenvolver o câncer de colo de útero, quanto em relação a ele prevenir a parceira também. Porque quando ele toma, ele está imune em relação a isso. E aí ele não passa para a parceira consequentemente. Mas é interessante também a parte da comunicação, de ajudar e estimular a pessoa a ir se cuidar, né? Porque, querendo ou não, uma das melhores formas da gente tratar o câncer é a gente diagnosticar precocemente. Então, se for tardio, realmente complica a parte do tratamento, tá? Então, se o parceiro pai quiser aconselhar a fazer, estimular, também vai ajudar bastante. Geralmente é o contrário, né? Geralmente quem estimula o homem a se cuidar é a mulher, né? Geralmente o homem é difícil de marcar consulta, de realizar alguma coisa assim. Então, geralmente é a mulher que marca para ele. Dá para também ativar pelo QR Code, tá? Se for mais fácil. É possível engravidar quando está com câncer de colo de útero? Sim, é possível engravidar, mas eu não sei ao certo porque eu não vi evidências científicas disso, então eu não vou poder te dar uma certeza, porque eu não vi na literatura, tá? Estou falando baseado no que eu estudei agora, mas eu não tenho certeza. Tanto que o Papa Nicolau pode ser realizado na grávida normalmente, tá? Não tem nenhuma contraindicação em relação a isso. Mas eu não sei se tem alguma dificuldade, se tem algum cuidado a mais em relação a isso, por conta do câncer. Muito provavelmente sim. Quais os sintomas no homem? São os sintomas mais visíveis em relação à verruga no pênis, geralmente é o mais característico.
Como o câncer está relacionado a uma fase inflamatória, a pessoa, além de ter uma verruga, muito provavelmente ela vai ter aquela parte de hiperemia, que é quando fica mais vermelho, fica mais dolorido, fica mais inchado. Então, ele muito provavelmente vai sentir isso também, além da verruguinha que vai aparecer no pênis, tá bom? Mas é algo muito mais fácil de identificar. Antes do câncer se tornar sistêmico, ele é local. Então, é sempre interessante salientar isso. O homem, quando ele for ver essa parte no órgão genital dele, ele vai ver uma alteração inflamatória mais local, tá? Mas a parte da verruga é o mais importante, tá? Eu não coloquei imagem, né? A gente vai ter colocado. Acho que seria interessante colocar uma imagem. Vou colocar na próxima palestra. É necessário realizar o tratamento com ou sem afastamento e restrições bruscas. Caso haja afastamento e restrição, é muito alto esse tempo? Se for restrição e afastamento em relação ao trabalho, depende do contexto que a gente está falando, tá? Então, se for uma pessoa que está no comecinho, está desenvolvendo ainda o câncer, ainda tem uma facilidade de vir trabalhar, tudo bem, ela continua. Agora, se já for uma pessoa que está no estágio terminal, que ela não consegue nem levantar da cama, aí, infelizmente, vai ter que ter um afastamento. É uma restrição do trabalho, tá bom? Não sei se foi em relação a esse afastamento que você estava se referindo. Mas se for em relação a isso, depende do contexto do paciente, da disponibilidade dele de conseguir trabalhar ou não, tá? Apesar de que eu também não li nada na literatura falando, determinando se é importante, é necessário afastamento, restrição da pessoa, tá? Então, eu tô falando isso baseado no que eu li, tá? Não vi nada baseado na literatura de afastamento brusco em relação a essa parte do câncer, caso a pessoa venha desenvolver. Eu vou dar mais uns 2 minutinhos, tá bom? E eu vou fechar, vou fazer a perguntinha relacionada. Se não tem muitas dúvidas, eu acho que ficou mais claro a relação, né? Uhum. Mas tem uma dúvida? Mais um minutinho e vou finalizar então, tá bom? Homem que possui banalopostite ou banalite tem mais chance de desenvolver o vírus? Também não li nada em relação a isso na literatura. Se fosse um ponto tão relevante, não tão específico, provavelmente teria aparecido nas partes mais relevantes do INCA, do Ministério da Saúde, mas esse é um ponto que ninguém fala. Então, muito provavelmente não, mas eu não vi nada na literatura para poder te confirmar, tá bom? Se a mulher estiver com câncer de colo de útero e descobrir durante a gravidez, deve-se manter a gestação até o final ou deve-se fazer o parto prematuro? Isso depende muito do médico e da paciente também, tá? Depende muito da situação, depende muito do grau do câncer, depende muito do quanto ela está disposta a fazer pelo filho e a fazer por ela mesma, tá? Do grau de risco em relação a isso e do comprometimento do médico também. Então, não tem como eu te afirmar com certeza se deve sim ou não deve fazer. Na medicina, nada é certeza, tudo depende da situação e do contexto, tá bom? Ah, tem como fazer, tem como ter uma gravidez e ter um câncer e levar os dois, mas como eu falei, depende. Tem a possibilidade, mas depende. Além da infecção pelo HPV, há outros fatores que aumentam o risco de uma mulher desenvolver câncer de colo de útero? Bom, foi o que eu falei, a questão dos fatores de risco. A pessoa pode vir a desenvolver o câncer de colo de útero pelo anticoncepcional, por conta da alteração que tem na sexualidade, da pessoa ficar mais disposta a ter relação sem camisinha, a questão dela ter uma multiparidade, que vai alterar a fisiologia e o formato do útero também, quando ela tem mais de um filho. Então, tem vários fatores de riscos que eu já citei também, tá bom? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se eu passei alguma aqui.
Existe algum caso que se tira o útero? Sim, foi o que eu falei, a esterectomia parcial ou total. O útero pode ser retirado dependendo da vontade da paciente, se ela não quer ter mais filhos, ou dependendo da questão da disponibilidade no local. Então, se, por exemplo, no interior, e infelizmente não tem tanta disponibilidade em relação a essa parte de cirurgia e afins, útero, dependendo da situação do paciente, dependendo da situação do médico, às vezes não opta por essa opção. Mas tem a opção da pessoa retirar o útero, sim. E geralmente é o tratamento mais eficaz. Só mais um minuto, que daí vai dar 35, vai dar certinho. E aí a gente finaliza. Certinho. Então, vou finalizar aqui. Eu vou colocar só, como eu disse, a questão da pergunta, tá bom? Para vocês poderem observar, mas aí eu gostaria que vocês respondessem no chat a resposta que vocês sabem que é correta, tá? Então, vocês falam qual é a resposta certa e colocam no chat, tá bom? Para a gente poder ver como que teve o grau de absorção em relação à palestra que a gente teve hoje. Quem concordar com o que a pessoa está falando, pode só dar um ok em relação a isso, tá bom? Mas é importante que todo mundo que saiba a resposta participe e coloque nos comentários da reunião, tá bom? Para a gente poder dar uma olhadinha. Eu não vou falar para vocês fazerem as perguntas aqui, porque infelizmente está no anônimo. E eu gostaria que dessa forma, dessa vez a gente pudesse ter uma participação melhor, tá bom? Então, eu só vou colocar aqui qual que é a pergunta. Eu vou colocar no presente para ficar bonitinho. E aí vocês respondam no chat, tá bom? Se responder aqui, não vai contar, porque aqui tá aparecendo como anônimo, a gente precisa saber. Eu coloquei testando porque eu que estava testando para poder ver se estava funcionando, tá bom? Então, a pergunta é: qual é a faixa etária da realização do rastreamento do CA de colo de útero? Eu vou dar 5 minutinhos para vocês responderem no chat, tá bom? E é assim que a gente finalizar, eu vou abrir o chat para poder ler, ver quais foram as respostas e tirar algumas dúvidas caso alguém tenha, tá bom? Aí vocês podem fazer a dúvida no chat mesmo, tá? Então, 5 minutinhos para vocês responderem, tá? Eu vou só fechar meu microfone durante esses 5 minutinhos. Depois a gente pode fazer o feedback, tá? Mais 2 minutinhos, tá bom? A gente está finalizando.
Mais um minutinho, eu vou agora dando uma olhadinha na resposta. Enquanto isso, quem quiser ir respondendo, fica à vontade, tá? Então, aqui o Kleber já acertou, foi o primeiro a acertar, dos 25 aos 64 anos. Depois disso, quem foi colocando também foi acertando, não teve nenhuma alteração em relação a isso, perfeito. Então, pelo jeito, não ficou dúvidas, né? Apenas salientando de novo, dos 25 aos 64 anos é a população-alvo, mas pode ter alteração de acordo com o médico, de acordo com o paciente, tá? Pode ser realizado antes ou depois, de acordo com a situação, tá bom? Então, o Kleber foi o primeiro a acertar, agora a gente vai ver a segunda pergunta, tá bom? Peço para que todos participem de novo. Vamos ver. Então, a segunda pergunta, de novo, peço. Eita, peraí. Peço para que vocês coloquem no chat, tá bom? Para poder apresentar o nome. Importante que todo mundo participou e falou certinho, quer dizer que teve uma absorção legal. Por que não é usual o exame de Papa Nicolau acima de 64 anos? Então, podem responder no chat. Vou dar de novo 5 minutinhos, tá bom? Aí daqui a pouco a gente finaliza, tá? Eu vou fechar meu microfone, depois eu dou uma olhadinha nas respostas, tá? Certo, então mais 2 minutinhos, tá, gente? Já vou ver aqui se teve novas respostas. Então, a Diana respondeu, porque a mulher após a cidade não sofre alterações em suas células. Não, não é por conta disso. Pode acontecer na mulher depois de 64 anos vir a desenvolver o câncer, mas isso depende bastante do contexto do paciente, tá? Então, o que a gente mais leva em consideração depois dos 64 anos é a parte da genética. Então, se a pessoa já tem uma genética de câncer de colo de útero, histórico na família, aí a gente continua o rastreamento e observa, tá bom? Mas caso não seja isso, a gente não faz. Então, não tem relação a essa parte de não sofre alteração. Sofre alteração, sim, tá bom? Alterações celulares também não, já respondido. Lauro Martins, porque ela não sofre alterações também não. Porque a mulher não sofre alterações em células da capacidade também não. Podendo fazer o preventivo com menos frequência. Também não. Depois de 64 anos, a gente não realiza mais o Papa Nicolau, a não ser em situações específicas, como eu citei, que eu já vou falar, tá? Só vou dar mais um tempinho para o pessoal ir respondendo, não vou dar a resposta certa ainda, vou esperar. E a Cetrab Group respondeu, porque a invasão no corpo da mulher faz mais mal do que a beneficência do exame. Exatamente, essa é a resposta correta, então, tá? A questão do Papa Nicolau, de qualquer exame que a gente vai fazer, como eu falei, a gente pesa o benefício e o malefício.
Se o malefício do exame for maior do que o benefício, a gente não realiza. Então, no caso de uma paciente com 64 anos, que não tem um histórico familiar, que não tem uma chance, ela vir a desenvolver um câncer muito agressivo, essa questão do câncer do colo de útero a vir a acontecer, a gente evita não realizar o exame. A gente evita não realizar o exame, a gente evita o exame. Mas caso ela tenha um familiar, caso ela teve alguma alteração, caso a paciente venha apresentar algum sintoma, a gente faz o exame do Papa Nicolau, sim. Não é proibido, mas a gente evita, tá bom? Então a gente tem essa população-alvo justamente por conta disso. Eu não sei se ficou claro essa parte, a resposta me preocupou um pouquinho em relação a isso, tá? A gente pode realizar o exame, sim. Não é porque depois dos 64 anos que ela não vai ter alteração. Ela sofre alteração na célula, sim. A mitose está acontecendo o tempo todo. E a chance dela vir a desenvolver algum outro câncer relacionado é muito maior depois da idade. Mas a questão do Papa Nicolau, do exame de rastreamento de câncer de colo de útero na mulher mais velha, a gente não realiza por conta da iatrogenia, tá bom? De acordo com a diretriz, não é realizada por conta disso, tá? A não ser em situações específicas, tá bom? E aí, só relembrando, antes de finalizar, as situações específicas são justamente aquela mulher que nunca realizou um Papa Nicolau. Então, ela pode ter tido alteração e a gente não sabe. Aí a gente faz 2 Papas Nicolaus seguidos, se não tiver alteração, tudo bem. E aquela mulher que fez os exames antes e ela teve alteração, a gente realiza também. Então, se ela fez o exame antes dos 64 anos, ou um pouco antes, até 64 anos, fez o exame, deu uma alteraçãozinha ali, a gente vai observando, tá? Então, a gente sempre vai conduzindo de acordo com a situação do paciente, mas pode ter alteração sim, tá? Isso não tem nada a ver com esse negócio de não sofre tantas alterações, não tem nada a ver com a idade, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro. Espero que não tenha tido nenhuma dúvida em relação a isso, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida, caso não tenha ficado clara essa parte final, pode me perguntar, tá bom? Pode perguntar aqui no chat que a gente realiza a resposta, tá bom? E só salientando, por conta dessa participação, por conta dessa parte de ter tido esse movimento ativo, quem respondeu certo, os primeiros participantes que responderam certos vão receber um prêmio depois, tá bom? O responsável vai entrar em contato com essas pessoas. E aí, só salientando que a partir de então, nas próximas palestras, nós teremos movimentos mais ativos da parte de vocês que são os convidados. Então, toda vez a gente vai ter essa parte da pergunta para a gente poder ver se teve uma absorção legal. E aí a resposta vocês todos vão colocar no chat. E aí eu vou observando para ver quem responde certo. Às vezes a gente pode fazer de uma forma mais diferente, mas sempre vai ter um prêmio envolvido, tá bom? Então, sirva de motivação para que nas próximas vezes as pessoas possam vir participar mais, possam vir a se envolver mais na parte da participação, tá bom? Tá tudo certo? Ficou alguma dúvida? Tudo bem, Murilo? Tá tudo certo? Pode finalizar, tá tudo ok? Vou parar de apresentar, porque tá apresentando a tela da minha tela, né? Tá vendo tudo duplicado. Bom, aparentemente tudo bem. Ninguém falou nada nem no chat, mas... Então, tá bom. Acho que não ficou nenhuma dúvida, né? Então, perfeito. Na próxima palestra vai ser apresentado, vai ter apresentação nas redes sociais, tá bom? Peço para que todos possam participar também. Caso alguém tenha alguma dúvida também, ainda tem tempo de fazer as perguntas no chat, tá? Espero que tenha ficado claro tudo que eu falei. E qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Agradeço a participação de todos, desejo a todos um ótimo final de semana, tá? E vão se prevenir, tá? Vão fazer o exame de Papa Nicolau, vão tomar vacina. A vacina hoje, só a título de curiosidade, né? Tá em média de uns R$ 400, viu? É claro que é um investimento caro, mas quem é a parte mais velha, mais antiga, né? Quem tem os seus 30, 40, 50 anos, que não pegou essa vacinação mais cedo, ela pode vir se vacinar. E por mais que seja um pouco mais caro, é bem importante que ela venha fazer justamente por conta disso, porque você está se prevenindo de um câncer. R$ 400, mas é um investimento em você e muito provavelmente o melhor investimento que você vai fazer na sua vida. Então, vale salientar que é bem interessante pesquisar para poder ver. Essas palestras ficam gravadas em algum lugar? Sim, só que eu não sei se tem acesso para os convidados, tá? Então, eu teria que me informar para poder te responder, viu, Diana? Assim que eu tiver a resposta... Fica, Murilo, gravado? Fica assim, Júlia. A gente provavelmente vai colocar lá no YouTube também, junto com a outra Então legal. que você fez. E tanto a de Janeiro Branco também tá lá no YouTube, lá no canal da CETRAB. Então, legal. Respondi sua pergunta, viu, Diana? Vai lá ver as outras palestras, caso você não tenha participado, tá? Então é isso. Obrigada a todos. Bom final de semana. E se cuidem, tá? Um ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau.